Sabe aquele empréstimo consignado? Aquele que desconta direto do salário ou da aposentadoria? Parece super simples, né? Mas será que é sempre tão direto assim? Nesta análise, a gente vai ver que por trás dessa simplicidade toda, podem existir alguns detalhes que, olha, merecem muita atenção. E para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos mergulhar no problema dos consignados. Depois, o que exatamente é que se analisa numa perícia? Quais ferramentas saem disso? Para quem esse tipo de serviço é mais indicado? E, no final das contas, qual é o valor real de ter essa clareza toda nas finanças? Beleza, então vamos começar pelo começo. O problema. A ideia de que o empréstimo consignado é só um descontinho mensal pode acabar escondendo uma realidade bem mais complicada e às vezes até prejudicial. Essa aqui é a grande pergunta, o ponto central. Muita gente assume que por ser um processo automático não tem como dar errado, mas a verdade é que a realidade pode ser bem diferente. Vamos dar uma olhada no que pode estar escondido por trás desses descontos. E é aqui que mora o perigo. O problema não é o empréstimo em si, mas sim as possíveis irregularidades que vêm escondidas no contrato. Coisas como taxas que não deveriam estar ali, cláusulas confusas ou juros calculados de um jeito errado podem, com o tempo, criar um rombo financeiro para quem contratou. Tá, mas como é que se descobre se um contrato tem algum problema? É aí que entra a perícia. Pensa nela como um olhar técnico, um verdadeiro raio-x do contrato financeiro que vai muito além de uma simples leitura. O processo é bem metódico e funciona em 3 etapas principais. Primeiro, uma análise super detalhada de cada cláusula do contrato para checar se está tudo dentro da lei. Depois, uma revisão de todos os descontos feitos na folha de pagamento para ver se o valor bate com o que foi combinado. E, por fim, o recálculo dos juros e de outros encargos para ter certeza de que as taxas estão corretas. E quando a gente fala em taxas corretas, a gente chega num conceito-chave, os famosos juros abusivos. Não é só uma taxa que parece alta, não. Existem limites que a lei impõe para os juros. E quando uma instituição financeira passa desse limite, o pagamento se torna indevido. Esse é um dos problemas mais comuns e de maior impacto que uma perícia pode encontrar. Ok, vamos imaginar que a análise encontrou uma irregularidade. E agora? O que acontece? Bom, a perícia não serve só para apontar o problema. Ela também cria ferramentas bem concretas para ajudar a resolver a situação. Vamos ver quais são? A primeira, e talvez a ferramenta mais poderosa de todas, é o laudo pericial. E olha, isso não é um papel qualquer. É um relatório técnico super detalhado, assinado por um especialista que funciona como uma prova muito forte. Ele pode ser usado tanto numa negociação direta com o banco, quanto num processo judicial, dando um peso enorme para qualquer argumento. E não é só o laudo, viu? A perícia também oferece um suporte técnico. O que é isso? Basicamente, é ter um especialista do lado da pessoa durante as negociações com o banco ou a financeira. Muitas vezes, a pessoa se sente pequena negociando com uma instituição gigante. Com dados concretos na mão e o apoio de um perito, a conversa fica muito mais equilibrada para buscar um acordo justo. Mas, para quem essa análise toda faz mais sentido? Embora qualquer pessoa com um empréstimo consignado possa se beneficiar, existem alguns grupos para quem essa análise é especialmente importante. Servidores públicos, professores, aposentados e funcionários de empresas privadas que têm o desconto em folha são o público principal. E por quê? Simples, porque cada uma dessas categorias tem regras e leis específicas. Os limites da margem consignável, por exemplo, podem mudar. Então, uma análise especializada é fundamental para garantir que todas essas normas estão sendo seguidas à risca. Chegamos na nossa parte final, para a gente juntar todas as peças. Afinal de contas, qual é o grande valor de passar por um processo desses? O que a pessoa realmente ganha ao ter essa clareza financeira? Os benefícios são muito claros. Primeiro, ganha-se transparência para entender exatamente o que está sendo pago. Segundo, reduz-se prejuízos, evitando pagar a mais por cobranças que não deveriam existir. Terceiro, conta-se com o apoio de uma equipe qualificada. E talvez o mais importante, a pessoa consegue soluções pensadas especificamente para o seu caso. E essa frase aqui resume perfeitamente o espírito da coisa. Não se trata de uma caça às bruxas contra os bancos, mas sim de buscar o que é justo para quem pegou o empréstimo. É sobre garantir que o dinheiro e os recursos de uma pessoa sejam tratados da forma correta. Para fechar, fica uma reflexão no ar.
Será que as pessoas realmente conhecem os detalhes dos contratos que assinam? Essa nossa análise sobre os consignados é um convite para a gente pensar na importância de entender a fundo as nossas finanças e de buscar clareza sempre que for preciso. É uma boa reflexão para a gente levar.